Olá, tudo bem com vocês? Me digam se vocês estão me ouvindo. Deixa eu dar um tempinho aqui para o pessoal receber a notificação, né? Vamos lá. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Vão me falando se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, tanto no YouTube quanto no Facebook, aqui no Instagram. Eu espero que sim. Me contem aí como é que tá, gente. Não sei se tá sendo transmitido. Eu tô com uma dificuldade em conseguir transmitir no Facebook, mas eu tô postando lá também, tá? Tô tentando, né, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Me contem aí no Instagram. Tá tudo certinho? Espero que sim, né? Bom, se não der certo no Facebook de novo, depois eu coloco a gravação lá, como vocês já sabem. Quem vem acompanhando aí. E eu espero que dê tudo certo também para o pessoal que assiste pelo YouTube. O chat tá aberto, tá? Para fazer perguntas pelo YouTube. E aqui também, se você quiser ir deixando suas perguntas aqui nos comentários, ou então na caixinha de perguntas aqui, para quem tá assistindo pelo Instagram, né? Tem esse balãozinho aqui com um pontinho de interrogação, tá bom? E aproveita e já clica aqui no aviãozinho para quem está assistindo pelo Instagram para já encaminhar essa live para mais pessoas, para ajudar mais gente aí sem tempo a se alimentar melhor. E também quem está assistindo pelo YouTube já aproveita e encaminha a live aí para mais gente também, para chamar mais gente para cá, tá bom? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Márcia e hoje eu tô aqui para ajudar, né, vocês a realmente ter uma alimentação mais saudável com realmente uma alimentação saudável de verdade, né? Aprender a comer comida boa de verdade. O áudio tá atrasado. Opa, peraí que eu vou dar uma mexidinha na minha internet aqui. Pode ser que o sinal da internet não esteja muito bom. Obrigada por avisar. Delícias Date Oficial. Muito obrigada. Me fale aí se melhorou, tá bom? Tô arrumando aqui. Bom, vamos lá, né, gente? Deixa eu. Não sei se tá funcionando a live no YouTube. Eu espero que sim. Deixa eu ver. Tá ouvindo bem? Ah, então tá bom. Galera, tá ouvindo? Bom, vamos continuar aí. Espero que dê tudo certo. Agora acho que conectou direitinho no aqui no Facebook também e no YouTube. Espero que sim, né, gente? Espero que sim. Vamos lá. Bom, então assim, como eu estava falando, essa live é para ajudar você a realmente ter uma alimentação mais saudável, comer comida boa de verdade, mesmo achando que você não tem tanto tempo assim, né? Então vamos ver aí como é que eu posso ajudar vocês. Eu tô trazendo aqui 5 dicas hoje assim básicas para você começar a partir de agora a entender como é que a gente na verdade às vezes acha que não tem tempo, ou então a gente acaba não sabendo organizar o tempo para fazer realmente esse tempo render quando a gente fala de alimentação, né? Então, como é que nós podemos aí realmente fazer esse nosso tempo render da forma certa e o que a gente precisa preparar, o que a gente tem que pensar quando a gente pretende realmente fazer uma alimentação mais saudável de verdade, né? Então, assim, são 5 coisas que são muito simples para você começar a fazer a partir de hoje aí na sua casa, tá bom? Gente, eu acho que não sei porquê, mas pelo YouTube e pelo Facebook é que eu tô usando um aplicativo que parece que não tá rolando para ir ao vivo, mas enfim, eu tô tentando, tá? Tô aqui, né? Então, assim, gente, vamos começar falando de uma coisa que muitas vezes tem gente que fala assim: eu não faço isso porque eu acho que é uma perda de tempo, né? E aí, assim, na verdade, não é uma perda de tempo, mas
Sim, são 5, 10 minutos que vão fazer uma diferença absurda, não só na questão do você aprender a se alimentar melhor e tal, mas para economizar dinheiro, para evitar desperdício, né? Assim, é excelente para você criar mesmo esse hábito, né? Essa rotina de conseguir se organizar melhor dessa forma. Então, o que seria isso? Primeiro passo, vamos planejar o que a gente vai comer. Como assim, Márcia, né? Então, assim, a primeira coisa, por exemplo, muitas pessoas, quando você vai numa nutricionista, seja uma nutricionista clínica, numa nutricionista holística, né? Então, você pega todas as recomendações e tal, e aí você olha e fala assim: ah, não vou nem tentar, porque eu não vou ter tempo para fazer isso aqui, né? E aí, porque assim, de repente, um monte de coisa que você tem na sua cozinha já não tem nada a ver com aquela lista que a pessoa te passou, e aí você já entra e fala assim: nossa, não vou nem tentar. Ou então, assim, não tô nem acostumada a comprar esse tipo de produto, pensa o tempo que eu não vou levar pra. Enfim, né? Tem todos aqueles não vai dar, não vai dar, não vai dar na cabeça. Então, assim, primeira coisa é como é que você já come hoje? Né? Então, a partir da. Eu quero fazer as mudanças, mas como é que eu estou comendo hoje, tá? E aí, assim, gente, uma coisa é fato. Não tente fazer isso, eu falo em quase todas as lives, assim, enormes adaptações. Então, por exemplo, assim, você começou, né, você de repente tem uma alimentação hoje em dia muito à base de fast food, de alimentos processados e tal, e de uma hora para outra você resolve que você só vai comer salada. Assim, é um tiro no pé, né? É uma mudança muito grande, não só para sua rotina, para o seu corpo vai começar a ter necessidade, né? Por exemplo, a gordura, o açúcar são extremamente viciantes, o cérebro gosta de tudo isso. Então, assim, para o seu corpo é muita coisa, né? Para ele, de repente, assim, do nada mudar tudo. Então, não tente, né, de uma hora para outra mudar tudo. Então começa a fazer, como eu falo, planejar o cardápio, pensar o que você já come hoje, começa a fazer as adaptações pouco a pouco para sua rotina. E aí você vai fazer o quê, né? Por exemplo, coloca assim, antes de você querer dar esse passo desesperado para começar, vou começar a comer mais saudável a partir de amanhã e tal, e aí começa uma coisa sem planejar. E aí é o que eu falo, né? Sai lá do hambúrguer, quer pular direto pra salada. Dura 2, 3 dias, depois já volta pro hambúrguer de novo. Não tem metabolismo que aguente uma gangorra, uma montanha-russa dessa. Então, o que você faz? Vou começar. Peguei aqui todas as recomendações, sei o que é melhor pra mim. Anota num caderno tudo que você tá comendo durante a semana. Faça isso primeiro, do jeito que tá. Ah, mas tá horrível a minha alimentação. Tem até vergonha de anotar. Não mostra pra ninguém, só pra você mesmo. Tem vergonha, né? Não, só mostra pra você, não precisa mostrar pra ninguém. Anota tudo lá. Daí, se anotou, você vai pegar 5, 10 minutos num dia que você não tá fazendo nada. Ah, não tenho 5, 10 minutos. Duvido, porque a gente fica muito mais tempo por dia, inclusive nas redes sociais, fica vendo bobeira, fica vendo, sabe assim, vai trabalhar de ônibus, faz isso dentro do ônibus. Sabe, vai trabalhar de carro, mas mora, por exemplo, em São Paulo, com aquele congestionamento horroroso, a hora que der aquela parada no trânsito, que você sabe que você não vai mexer por 10 minutos, faz isso dentro do carro. Sabe assim, assim, aquele tempinho, 5, 10 minutos que a gente sempre tem e que a gente acaba indo pra onde? Pra rede social, a gente acaba indo pro YouTube pra ver bobeira, né? Usa esse tempo da bobeira pra cuidar da sua saúde. Então vai lá e pega aquela lista que você fez e começa assim, poxa, mas eu comi arroz, feijão, né, o arroz branco ali e tal, então esse arroz aqui eu já vou trocar por um integral, por exemplo, ou vou trocar esse arroz por quinoa. Esse aqui eu não comi salada esse dia, eu vou colocar uma salada aqui. Faça isso. Se você tem uma facilidade, por exemplo, se você já almoça fora todos os dias, isso não vai encarecer, né, comer mais saudável não vai mudar. Então, por exemplo, no Brasil nós temos essa questão do restaurante por quilo, que é uma coisa maravilhosa e onde muita gente almoça todos os dias, que é aquela coisa, você vai pagar a mesma coisa, você só tem que fazer escolhas diferentes. Então comece pegando aquilo que você já está comendo e fazendo pequenas adaptações mais saudáveis. Então assim, tô comendo doce todos os dias. Vou tentar, por exemplo, desse todos os dias, pelo menos umas 3 vezes por semana, eu vou mudar para fruta. Ou então eu não vou comer nada, né? Depois aí de sobremesa. E aí começa a fazer essas pequenas adaptações e faça esse planejamento. De acordo com o que você for adaptando, for ficando mais fácil esse planejamento, vai fazendo essa mudança aos poucos, você vai deixando a alimentação cada vez mais limpa. Então, assim,
A minha sugestão é sempre começar cortando a maior quantidade de fast food, de produtos processados e industrializados e principalmente os refinados. Então, se você usa muito açúcar refinado ou come muito doce, a minha recomendação é sempre começar cortando, né? Trocando aí o açúcar refinado do seu dia a dia para pelo menos um açúcar demerara. Né? E aí, se você come muitos industrializados, muito processados, esses são os primeiros que devem ser cortados da sua lista, incluindo barrinhas de cereais industrializadas, que de saudável não tem nada, bolachas industrializadas que vem escrevendo fit, que de fit não tem nada, então tudo isso é produto industrializado, tá bom? Então o que eu substituo aí, né? Já vou falar para vocês sugestões de snacks, né? Lanchinhos para o meio do dia, super saudáveis e que você ganha muito em saúde, que você não vai gastar muito mais tempo, né? Aliás, nenhum tempo a mais do que você já gasta para comer os lanchinhos porcaria durante o dia, né? Então, assim, comece trabalhando nesse planejamento de cardápio. São 5, 10 minutos na sua semana que pode fazer uma diferença absurda. E aí, assim, o planejamento de cardápio já puxa a gente para o segundo item dessa lista, que é muito importante, que é a questão da lista de compras. Então, quando você vai planejando, você já vai ao mesmo tempo fazendo a sua listinha de compras. Se você quiser deixar, de repente, na porta da sua geladeira, inclusive, e de acordo com o que você for lembrando, você já vai anotando, é ótimo. Uma outra forma também é usar o bloquinho de notas do celular, né? Porque aí a gente está sempre com o celular perto da gente, a maioria das pessoas. Então, de acordo com o que você for lembrando, né, de coisas que você precisa aí para o que você pensou em comer durante a semana, você já vai anotando. Por quê? Um dos maiores problemas da gente não comer saudável é porque a gente vai para o supermercado, né, sem pensar no que deve comer antes, então sem esse planejamento já em mente, ou até escrito, de preferência escrito, e aí a gente compra um monte de coisa nada a ver, que muitas vezes assim, a gente nem tem, por exemplo, as outras coisas para fazer em casa, né? Você compra assim, você fala, vou fazer um risoto, aí você compra só o arroz, né? Aí o que acontece? Você chega em casa e você não tem nada mais do resto para fazer o risoto, só arroz. Aí você abre assim, quando você tá com fome, você abre o armário e você faz assim. Nossa, mas eu queria um negócio assim que ficasse pronto rápido. Eu queria alguma coisa que desse para cozinhar com o que eu tenho aqui. Não tenho. Vou pedir uma pizza. Vou pedir um lanche. Por quê? Né? Porque não teve esse planejamento antes, então o que você tem no armário, na geladeira, como já diria minha avó, não orna, né? Não vira comida de verdade, assim, em pouco tempo principalmente. Então, aí o que a gente faz quando o que a gente tem no armário não tá atendendo, né? Num casa ali, e às vezes a gente tem aquelas coisas só que dura, que leva muito tempo para cozinhar e a gente tem pressa ali, a gente precisa fazer alguma coisa rápida, né? Então, tanto esse planejamento como a lista de compras vai aí deixar você com coisas disponíveis para cozinhar ou para comer realmente assim, rápidas, né? E que você não vai cair nessa tentação de pedir comida, e na maioria das vezes a gente pede comida que jeito, né? É muito difícil as pessoas aí abrirem aí um iFood da vida para pedir uma salada. Na maioria das vezes é o quê? É lanche, é pizza, é esfirra, é aquela coisa arada toda que a gente sabe, né? Então, assim, e mesmo que você esteja pedindo comidas que muitas vezes você acha que é mais saudável, nada como a gente fazer em casa, porque às vezes as pessoas carregam muito no sal, carregam muito no açúcar das coisas. Então, se você tá querendo realmente fazer uma alimentação mais limpa, a mais segura é a que você faz em casa, com certeza, né? Então, assim, a lista de compras é muito importante. E aí, como eu falei, na hora de fazer essa listinha de compras, não vai só colocando assim coisas aleatórias, né? Por exemplo, eu vou fazer eu vou comer arroz integral, vou fazer a salada X, eu quero fazer um gratinado de legumes, eu vou fazer. Então, assim, na hora de fazer a lista de compras, realmente, assim, coloque todos os ingredientes que você precisa para as receitas e nunca pense só. Se você, mas Márcia, não sei cozinhar, né? Não sei cozinhar, então, assim, tô aprendendo agora e tal. Aí, mesmo que leve um tempinho a mais, né, para você olhar na receita que você tá pensando em fazer e colocar na sua lista, porque senão, o
que acontece? A gente não compra tudo que precisa e quando abre o armário e não encontra os ingredientes disponíveis, a primeira coisa que faz é pegar o telefone ou o aplicativo, hoje em dia, né, muito mais não ligar, mas pedir por aplicativo uma comida que vai ser aí nada saudável, tá? Então isso é para fazer você realmente, assim, evitar esse tipo de erro, né? E uma das coisas que você tem que prestar atenção na sua lista de compras, tá? Principalmente é assim, sempre comece, e isso valendo para o planejamento alimentar também, quando você for pensar no que você vai comer, uma dica que assim que eu dou dentro do meu programa lá do Pita, tá? Então uma aula aqui de graça para vocês que tá dentro do meu programa, dentro da nutrição holística, da nutrição humanizada, nós recomendamos sempre que assim, existe um alimento que ele deve estar presente em todas as nossas refeições, que é o alimento aí responsável por manter a humanidade viva, digamos assim, e é o único tipo de alimento que está presente em todas as culturas alimentares do mundo de uma forma ou de outra, que são os cereais. Tá? Então, assim, uma dica de saúde aqui para vocês, para a vida toda e para todas as refeições. Comece planejando o seu cardápio sempre a partir de um cereal. Como assim, Márcia? Então, assim, qual é o cereal principal que você vai comer no seu café da manhã? Ah, então o meu cereal principal é o trigo integral, que é o pão, né? O cereal que está presente no pão. Ou o meu cereal principal é o milho, por exemplo, porque eu, sei lá, gosto de fazer umas panquequinhas, né? Que vai isso. Então você parte do cereal e a partir desta base do cereal, é aveia no café da manhã. O meu é sempre, quem me segue aí que vê eu postando, né, todos os dias. Nesses últimos dias eu não andei postando meu café da manhã, não sei porquê, gente, essa última semana minha foi tão corrida que eu tô assim, esquecida da vida, assim, eu tô sumida nos stories, porque eu tô muito na correria aqui, mas já que eu volto mais frequente aí nos stories, tá? Mas eu posso, até teve esses dias uma seguidora que escreveu pra mim assim, você come aveia todo dia? Desde criança, na verdade, assim. Então, eu adoro, né? E eu como de vários jeitos. Eu faço mingau, eu coloco no iogurte, eu coloco em cima da fruta. Então, pra mim, na grande maioria das vezes, o cereal, por exemplo, do café da manhã é aveia. E eu parto daí o que eu vou fazer. Então, se você gosta de pão, sempre o seu cereal é feito ou de trigo sarraceno, ou se você não come glúten, é um pão feito de arroz, é um pão feito do trigo integral. Esse é o cereal, né? Então a base é o pão, aí você vai e escolhe todos os outros ingredientes, né? Todos o que você vai comer com este pão. No meu caso, o que eu vou comer com aveia no café da manhã, que eu gosto muito. No almoço, por exemplo, qual é o seu principal cereal? É o arroz. É a quinoa. Ou, por exemplo, vou fazer como base uma polenta. Polenta não é mistura, gente. Eu sei que tem gente que vai sair da live agora, vai bloquear. Pá! Né? Polenta não é mistura. Polenta deve ser, tipo assim, a polenta substitui o arroz com feijão. Pronto, falei, né? Tô que nem aquele macaquinho, tipo assim, a polenta não é mistura, tá? Então ela substitui, deveria ser aí a base da sua alimentação, tá? Então assim, o cuscuz, né? Então assim, o que você gostar. Então, que a base é o que, né? É o milho. Então, esse é o cereal principal. O que eu vou fazer com esta polenta? Eu amo polenta, por exemplo, né? O que eu vou fazer com esta polenta? O que eu vou acompanhar essa polenta? Daí você vai pensar nos vegetais, ou fazer um molho. Se você come carne, vou fazer com uma carne. Se você não come, vou fazer com cogumelos, vou fazer com legumes, enfim, como você quiser, tá? Um molho aí que você quiser para acompanhar. Então, vocês entenderam? Sempre parta do cereal. Então, toda refeição escolha um cereal como base e a partir daí você cria o resto da refeição. E aí você já garante que você está colocando, né? E quando eu digo assim, né, gente, como eu falei, corte os refinados, inclusive as farinhas. Então assim, trigo é um cereal, então só vou continuar comendo pão branco. Não. Né? O pão aí sempre integral, de preferência de fermentação natural, se você tem acesso aí é vida, né? Ou se você gosta de fazer em casa, então melhor ainda. Inclusive um dos módulos do Pita, né, que nós vamos aí lançar em breve mais uma turma do programa de iniciação à terapia alimentar que eu lancei esse ano,
tem um módulo só sobre fermentação natural sem glúten, inclusive, né? Então, assim, o pão de fermentação natural é o mais saudável que existe. Se você tiver acesso, opte sempre pelo pão de fermentação natural aí, né? Pelo amor da sua saúde intestinal, tá bom? Então, assim, dica, ó, que eu falei pra vocês, que é dica do curso, tá? Esse lance dos cereais tá lá e faz muita diferença e, na verdade, facilita muito a vida na hora de pensar no cardápio, né? Porque se a gente já parte aí de uma base, por exemplo, gosto muito de massa, o macarrão tem como base o cereal, né? Mas, assim, macarrão integral, né? Ou se você não pode com o glúten, o macarrão de arroz ou macarrão de milho, né? Lembrando que fica uma dica aqui também preciosíssima para quem quer perder peso ou para quem tem diabetes e não tem intolerância. Se você não tem intolerância ao glúten, você nunca teve uma reação, você não tem intolerância ao glúten e você está tentando perder peso ou você é diabético, não substitua o macarrão integral por macarrão de arroz ou de milho ou por pão sem glúten de arroz ou de milho, porque o índice glicêmico, tá, dos pães sem glúten feitos com base de milho e arroz é muito mais alto do que o índice glicêmico do macarrão integral feito com trigo. Então, e do pão também. Então, se você não tem diabetes, quer dizer, não tem intolerância ao glúten, né, e tem diabetes e tá tentando perder peso, é uma péssima substituição a se fazer. Já, né? Porque essa moda, vou comer sem glúten. A pessoa nem sabe se tem intolerância ao glúten. Mas ouvi dizer que é mais saudável porque corta o processo inflamatório e tal. Aí nessa substitui tudo por produtos sem glúten. A maioria dos produtos sem glúten no mercado, a base é a farinha de arroz e o índice glicêmico dela é super alto. Então cuidado para quem tem diabetes e cuidado para quem tá querendo perder peso, porque não é a melhor opção com certeza, tá bom? E aí, uma outra coisa que você pode e deve apostar sempre quando a gente fala em alimentação saudável e rápida, né? Se você tá sem tempo aí, são as frutas, né, gente? Assim, inclusive as frutas, a grande maioria delas você não tem trabalho nenhum, né? Por exemplo, abacaxi, melão, eu tenho que descascar e cortar e tal. Essas, sim, mas existem muitas outras frutas que você pode só comprar, lavar e comer. Né? Então você leva aí com você, inclusive para onde você quiser, né? O seu potinho aí cheio de fruta. Darliane Bolos, arroz é péssimo pro diabetes, o arroz branco principalmente, né? Se for para comer arroz, o integral sempre. Pro diabetes, sim, o índice glicêmico é muito alto. Faz muito mal. Tem gente que corta tudo quanto é doce, corta tal, e continua comendo lá os pratões, né, de arroz com feijão. Sempre que a gente vai comer, por exemplo, qualquer tipo de carboidrato, quando tem diabetes, é muito importante que tenha fibra junto, né, para que a absorção a digestão e a absorção do carboidrato não cause picos, né, glicêmicos. Então precisa ter bastante fibra junto. E aí, no caso do arroz, diminuir a porção de arroz e optar sempre pelo integral que tem aí a presença das fibras, tá bom? Mas o arroz branco pro diabético, o pão branco é um veneno, digamos assim, tá? Então, assim, gente, as frutas é uma coisa que salva a vida, né? Então, assim, tem muitas opções de frutas que você pode levar para onde você quiser. O tempo todo, né? Você levar aí num saquinho dentro da bolsa, na sua mochila, né? Se você gosta das frutas, assim, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas se você gosta, por exemplo, do abacaxi, do melão, é aquela coisa, dá trabalho. Em 5 minutos, no máximo, assim que você chegou em casa, comprou, já chega, corta tudo e já coloca ali disponível para você só abrir a geladeira e pegar, né? Então, assim, é muito importante. Uma das coisas que às vezes, assim, compra a fruta e deixa estragar. Bom dia, Tatá, tudo bem? É exatamente isso, você comprar e deixar o abacaxi ali em cima da mesa olhando pra sua cara assim, daí você esquece dele. Se você não cortar a hora que você já chegar em casa e já deixar ele disponível na geladeira pra você comer, depois você esquece do coitado do abacaxi, do melão, da melancia, vira objeto de decoração até começar a juntar mosca e você colocar no lixo. Quem nunca fez isso, né? Me contem aí nos comentários, porque isso infelizmente é muito comum, tá? Então, assim, a melhor dica que eu dou é
nos lanchinhos, e a fruta, o melhor jeito de ser consumida é realmente assim, ou por exemplo, no café da manhã, como uma e aí de preferência as frutas mais ácidas no café da manhã, tá? E por que as frutas mais ácidas até 2, 3 horas da tarde? Porque o nosso corpo naturalmente ele trabalha mais na digestão das gorduras até mais ou menos 3 horas da tarde, é da nossa natureza, né, do homem, do ser, né, do ser humano. E depois desse horário, ele trabalha mais no metabolismo, na digestão dos açúcares, dos carboidratos, né? Então, de manhã, lipídios, à tarde, carboidratos. Então, todas as frutas ácidas, além da acidez ajudar na digestão das gorduras, também tem menos açúcares. Então, assim, por exemplo, limão, laranja, abacaxi, as frutas, por exemplo, mais picantes, né, que a gente fala, mirtilo, framboesa, amora, todas as frutas que são assim mais picantezinhas, né? Kiwi no período da manhã, maracujá, tudo isso no período da manhã. No período da tarde, depois, aí sim as frutas mais doces, uva, maçã, pera, banana, pêssego e por aí vai, né? Então, dê preferência, assim, dividir o consumo das frutas dessa forma também já é uma coisa que ajuda muito na sua digestão, né? E na questão aí de absorver dos macronutrientes aí o melhor que você puder, dar aquela ajudinha pro corpo, né? Digerir e a metabolizar as coisas, tá? Aí, assim, você opte pelas frutas para comer principalmente nesses intervalos, né? E aí, junto com essas frutas, como lanchinho, você pode optar também por exemplo, sementes e oleaginosas. Sabe fazer aqueles mix e colocar no saquinho e você deixa dentro da bolsa e deu fome você come. Não é comer tudo, né, gente? Porque as oleaginosas, elas são excelentes. Inclusive, ó, perfeito o timing da pergunta da Darliane. Para baixar o colesterol, uma das coisas muito boas é se alimentar com bons óleos vegetais, que é o colesterol bom. O colesterol bom ajuda a combater o colesterol ruim. Onde é que eu encontro esse colesterol bom? Né? Nos óleos naturais dos vegetais, como por exemplo no abacate, nas oleaginosas, no amendoim. Então todos esses, né? No azeite de oliva, no azeite, né, por exemplo, na linhaça, na semente de girassol, linhaça, chia, então todas as oleaginosas, sementes, né, e abacate tem aí esse colesterol bom, que são os óleos vegetais bons. Lembrando que todos esses óleos vegetais que eu falei para vocês, como por exemplo o óleo de coco, o coco também, né, uma fruta que tem o óleo muito bom, assim como o abacate. O óleo de coco, o óleo de azeite, o óleo de semente de uva e o óleo de girassol, eles devem aí sempre, de preferência, ser os que são extraídos frios, né, que é a prensa fria, que a gente fala, essa informação tem no rótulo do produto, e você usar não para fritar as coisas, né, mas para você usar, por exemplo, para temperar a sua salada, para você usar nas suas receitas, né, de bolos, tortas, pães, tá bom? Porque realmente aí para fritar precisa ter uma mescla com outros óleos que o óleo vegetal extra virgem, ele não é feito para fritura, né? Ele é feito para ser consumido cru, né? Frio, nas coisas frias e nas receitas, tá bom? Jorge, gosto de abacate, mas sempre soube que engorda. Verdade? Quando nós pensamos em calorias, o abacate, ele é bem calórico sim, né? Mas o que acontece? Dentro da nutrição holística, a gente não fica aí contando as calorias. Por quê? Com certeza não é o abacate que vai engordar se ele for acompanhado de uma alimentação bem balanceada. Então, o abacate aí acaba sendo o menor dos problemas, digamos assim, né? Porque quanto de abacate realmente a gente consome? Por exemplo, mesmo que a gente coma uma vez por dia, né? Então, assim, a pessoa fala, mas você vai tomar, sei lá, a famosa vitamina de abacate, né? Todos os dias de manhã e tal. Se você está tomando uma vitamina de abacate e você tá, por exemplo, adoçando com açúcar que não é refinado, né? Então você tá usando, sei lá, por exemplo, um mel para adoçar, ao invés de usar o açúcar refinado, né?
como parte do seu café da manhã, mas aí, por exemplo, a pessoa come um hambúrguer no almoço e uma pizza na janta. Fala, nossa, mas é a famosa azeitona da empada, né? Que faz a pessoa passar mal quando ela acorda de ressaca. Mas é o abacate que você tá engordando. Coitado do abacate, né? Leva aquela fama, assim, que nem é dele. Mas se você pegar só a quantidade de calorias, sim, ele tem bastante calorias, mas a quantidade de benefícios, principalmente se for o açúcar demerara, bem melhor, com certeza, né? Ou o mascavo, o mel, né? Que é menos refinado. Então, o benefício dele para a saúde compensa, na verdade, essa quantidade de calorias. Então, é aquela troca que vale a pena fazer, por exemplo, né? Vale a pena você comer menos, um pratão, né, de menos arroz, por exemplo, no almoço ou no jantar e consumir o abacate, que é essa fonte de bom colesterol e que ajuda a combater o colesterol ruim, com certeza, né? Então, justamente a grande diferença aí da nutrição holística em relação à nutrição clínica é justamente essa questão do... Muitas vezes, eu até já dei esse exemplo aqui, eu tenho amiga que foi no médico, num endocrinologista, que na dieta colocou para ela assim, Coca zero. Ela falou assim, nossa, mas coca não faz mal? Ele falou assim, depende, você quer emagrecer ou você tá falando de saúde? Gente, um médico falar isso, né, assim, então, não, é suco de fruta, engorda, suco de fruta tem muita caloria, só pra emagrecer toma coca zero. Pensa, completamente processado com o pior tipo de adoçante, né, do mercado, e aí o médico fala isso, né, que a pessoa quer, você quer só emagrecer, você quer, tipo assim, ir pro caixão magra, pra ser mais leve de ser carregada, toma só Coca zero, né? É tipo isso, né? Agora você quer ter uma vida mais longa e saudável, né? Aí sim você toma o suco de fruta e faz outras substituições inteligentes na sua dieta, né? Então, assim, me preocupa muito essa questão, assim, só de ficar contando as calorias, porque existem formas da gente, geralmente, o que realmente é o grande problema, até falei disso esses dias, postei um vídeo que as pessoas me perguntam muito assim, se aqui na França, assim, como é que os franceses conseguem ser magros, né? Na terra do croissant, na terra do queijo, na terra do pão. Eles comem mesmo essa quantidade de pão, de queijo, de creme de leite, né, todos os dias? Comem. E eles são magros mesmo? São. Por que que não engorda? Comida de verdade, né? E a porção, então não são porções muito grandes e são comidas feitas em casa. Muito menos produtos processados, então muito menos sódio, muito menos açúcar, né? Refinado. Então isso come muita baguete. É o clichê, assim, é o estereotipo mais verdadeiro, é a baguete, né? Muita baguete, todo dia, né? E muito difícil você ver pessoas obesas por aqui. Então, assim, se a gente... Nossa, mas a baguete tem caloria pra caramba. Tem. Como é que você explica? Todo o restante da alimentação do dia. É muito difícil você ver franceses que não comem, assim, saladas, frutas, porções pequenas de comida, né? Assim, então é diferente, né? A alimentação é muito diferente. Então, isso compensa. Tem uma pergunta aqui da Darliane. O que você acha do stevia? Stevia é a opção mais saudável de adoçante. Inclusive, a gente pode usar a planta, né? Stevia é uma erva, é uma plantinha. Tem gente que tem vasinhos de stevia em casa e usa a folhinha, por exemplo, você vai fazer um suco, uma vitamina, e você coloca a folhinha de stevia e ela adoça o seu suco, né? Então você pode também usar, ou a própria stevia em pó mesmo, mas é a pura, né? Porque tem muita mescla, tem adoçante aí que para deixar um pouco mais barato é uma mescla de stevia com sucralose, aí a sucralose já não é legal. Então a stevia, ela é a melhor opção de adoçante. Tem muita gente que não gosta do stevia porque fala que deixa um residual, né? Um sabor residual mais forte. Mas acho que é uma questão de adaptação também do paladar. E o stevia, ele é uma boa opção também para fazer receitas, né? Então, para você fazer receitas zero açúcar, é a opção mais saudável aí. E depois também tem o xilitol e o eritritol, que são adoçantes, mas assim, claro que sempre entre optar por não consumir adoçante nenhum, é sempre melhor, né? A gente não, porque o adoçante, como que a gente pode... Assim, por exemplo, a stevia em folha, a stevia, a erva,
não tem problema você usar, por exemplo, para adoçante. Isso a gente, né, não precisa nem discutir. Mas todo adoçante ele é industrializado, né? Todo adoçante ele é processado, ele é feito em laboratório, digamos assim. Então, também é um tipo de alimento processado. E se a gente tentar ao máximo possível adaptar o nosso paladar para ficar menos, assim, com necessidade do menos doce possível, a gente consegue ir substituindo por açúcares menos refinados, em menor quantidade, e aí é um processo, ninguém tá falando aqui, eu passei por esse processo, levei um bom tempo para adaptar o meu paladar, porque eu era daquela pessoa, assim, que comia doce, que eu tava comendo assim aquele pedaço assim de torta deste tamanho, de tão doce que era, que se uma outra pessoa fosse provar, falava, nossa, que negócio doce, até dói a garganta. E eu falava, não acho, comia assim inteiro, sabe? Então, quando eu fiz um detox de açúcar aí gigantesco, já contei minha história aqui várias vezes, depois que a minha mãe faleceu por conta do diabetes, que era... Eu já comia saudável fazia muito tempo, mas o meu calcanhar de Aquiles era o açúcar. E aí, depois que a minha mãe faleceu, que eu fiz esse detox de açúcar, eu adaptei, né, toda a minha alimentação e fui fazendo essa adaptação de paladar, principalmente, né? Então, é muito mais interessante a gente ir fazendo essa adaptação e usando aí o adoçante como uma muleta, digamos assim, né? Nos momentos que a gente precisa realmente para uma receita e tal. Mas, por exemplo, meu pai é diabético e eu fazia as receitas só com farinhas integrais, né? Colocando aí muitas fibras boas, usando, por exemplo, demerara, mascavo, ou pequenas quantidades de melado de cana, que também não é refinado, que é um excelente adoçante, e ele não tinha problema nenhum, nunca teve uma alteração aí da glicose, mesmo não usando adoçante, né? Porque toda a fibra e todos os outros ingredientes da receita e a alimentação dele, fora isso, também estava adaptada e ele comia sem problema nenhum. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A Luciana falando que parou com adoçante também. Muito bom. O stevia é melhor do que o xilitol para confeitaria? Tá, não entendi. Você tá perguntando ou não? Ou você testou e você gosta mais do stevia do que o xilitol? Então, o stevia, o único, assim, problema para algumas pessoas é que ele deixa um sabor residual, o famoso gostinho de adoçante, né? Mais forte do que o xilitol, tá? Então, esse que é o... E os adoçantes, eles são aí mais doces do que o açúcar, né? Então a gente sempre tem que adaptar. Na grande maioria das receitas a gente coloca, e tem gente que coloca até metade da quantidade de adoçante em relação ao açúcar. Geralmente eu recomendo aí no máximo 75% da quantidade. Então assim, você vai usar uma xícara de açúcar numa receita, você coloca no máximo 3/4 de adoçante. Então de metade a 3/4, né? Então, Tata, estava perguntando, é essa questão. Você pode usar o xilitol para confeitaria sem problema nenhum, da mesma forma que você, quer dizer, o stevia, né, da mesma forma que você usa o xilitol, só que algumas pessoas vão sentir mais o gostinho de adoçante do que as outras, porque ele deixa mesmo um sabor residual maior, tá bom? E uma outra coisa que eu vou falar aqui hoje, que muita gente tem preconceito, né, que são os legumes congelados. Sabe aqueles legumes que você compra no saquinho do supermercado? Dependendo da marca, e aí como tudo que a gente vai comprar que seja do supermercado industrializado, a gente tem que ler os rótulos, né, gente? A gente tem que ter esse hábito de ler os rótulos. Muitos legumes, dependendo das marcas aí, eles são apenas os legumes congelados, eles não têm conservantes neles, e aí você tem que ter atenção à marca realmente, tem que ver lá se não tem aquele monte de coisa, é só o legume. Por quê? Se você não tem tempo nenhum para cozinhar, e se você não tem aí a opção de alguém fazer a comida para você, que eu vou falar disso depois, de opções baratas aí, porque às vezes todo mundo pensa que essa coisa de outra, né, de você comprar a comida pronta é coisa de rico, né? Não é mais assim faz tempo, né? Tem aí excelentes opções, ainda mais com tantos empreendedores no Brasil aí, isso ainda bem que cresceu muito e tá ajudando muita gente, né? Então, assim, a questão dos legumes congelados, você, muitas vezes, por exemplo, entre você não comer legume nenhum, né? Então, assim, aquela pessoa que eu não como salada, não como nada de legume, não como não sei o quê, porque o que acontece? Os legumes congelados, eles são excelentes para ajudar a gente a comer mais legumes e menos, por exemplo, assim, arroz, feijão, pão, essas bases que são puro carboidratos,
né? E que muitas vezes, como eu falei, no caso do arroz branco, ou no caso do pão branco, não tem nutriente nenhum, é puro açúcar. Né, nutriente que eu digo assim, não tem nada de bom para sua saúde, né? Só serve para engordar. E é aquela coisa, ainda são açúcares, né, de queima rápida. Então você come, ingere uma quantidade de caloria enorme, puro carboidrato, daqui meia hora, uma hora você tá com fome de novo, né? E os legumes, né, e as frutas, inclusive congeladas também, que hoje em dia tem de fácil acesso nos grandes supermercados, você tem uma quantidade grande de fibras, principalmente, que vai trazer uma saciedade muito maior, né? Então, por exemplo, você começa a criar hábitos de você coloca aí um pouquinho, né? Tipo umas 2, 3 colheres só, por exemplo, de arroz e de feijão e muito mais legumes, por exemplo, cozidos, salteados. Você pode fazer aquele que eu já falei aqui algumas vezes, dos legumes, se você quiser, lógico, fresco sempre melhor, mas de só dar aquela besuntada, né, de azeite, sal e pimenta e colocar tudo no forno. Esses dias até postei no Instagram aqui um que eu tava fazendo. Então, assim, não, mas o legume congelado não é tão bom. Não é tão bom, não tem lógico, a mesma quantidade, parte dos nutrientes aí acabam sendo perdidos, né, no momento em que ele é congelado, porém é muito melhor, com certeza, do que qualquer outro tipo de processado, principalmente de refinado, que você vá usar no acompanhamento, né, aí das suas refeições, tá? Então, entre comer, por exemplo, um prato enorme de arroz, feijão e um bifão só, né, sem legume nenhum, porque você não tem tempo de ficar cortando, né, assim, ou então, por exemplo, eu moro sozinho, né, e aí eu compro lá uma quantidade grande de legumes e sempre eu acabo jogando um monte de coisa fora, porque ele fresco estraga muito mais rápido. Nesse caso, é muito melhor você comprar os legumes congelados, porque assim, você tira a quantidade que você vai fazer ali na hora, faz, né, e ele continua congelado, ele não vai estragar, e mesmo assim você tá comendo alguma quantidade de fibras, de nutrientes, mesmo que seja um pouco menos, né, é o famoso melhor pingar do que faltar nutrientes e fibras na sua refeição. Então, assim, é aquela coisa, né? Tipo, legume congelado não, mas o hambúrguer congelado tudo bem. Ó, né? Então, não, né? Então, assim, se você não tem tempo nenhum, nem né? Ou se você mora sozinho e você acaba estragando, jogando muita coisa fora de fruta e legume, melhor optar pelos congelados do que, desde que seja só a fruta, que não tenha conservantes, tá? Olhe lá no rótulo a marca, né? Melhor para você. Você vai acabar, mas vou gastar um pouco mais, mas aí infelizmente não tem muito jeito, né? A gente acaba gastando um pouquinho mais, porém melhorando muito a qualidade da alimentação de forma muito rápida, né? E muito fácil você ter aquilo disponível sempre ali no freezer para você, né? Aí a mesma coisa, a lasanha congelada, né? Todos os outros congelados, a pessoa a vida inteira comeu sem dó. Aí quando você fala do legume congelado, mas daí, né, não é a mesma coisa. Né? Melhor esses do que nada. Então, isso eu garanto para vocês, tá? E vamos falar também da questão aí das marmitinhas fit, né? Ou por exemplo, do pão. Temos a Tatá, inclusive, que está aqui participando da live, é uma das empreendedoras de comida saudável, já que aí seguidora faz tempo, né, Tatá? A gente sempre troca ideias e tal. E aí, assim, tem muitas pessoas hoje em dia muito boas no mercado, que nem a Tatá, que são preocupadas de verdade com a qualidade dos produtos que vende, das receitas que faz, que tá sempre procurando se especializar, aprender mais. A Tatá é minha aluna, inclusive, né, do curso de bolos e tortas. Então, assim, hoje em dia tá muito mais fácil para quem não sabe cozinhar absolutamente nada ou não tem tempo, que é o tema principal dessa live, de manter uma alimentação mais saudável e muito mais acessível, né? Do que antigamente. Antigamente, para você comprar a comida assim, ou ter alguém que fosse na sua casa fazer a comida para você e tal, era coisa de gente rica só, né? Hoje em dia é muito lógico, né, gente? Vamos pensar. Eu sei muito bem a situação que tá o país, né? A economia do jeito que tá, mas eu tô fazendo aí um comparativo com o que era antes e o que é hoje, né? E aí, claro, tô falando aqui de pessoas que têm essa rotina, que não tem tempo nenhum de cozinhar, né? Claro que se você tem tempo, a melhor opção
mais barata, mais fácil, é sempre você mesmo fazer, e por isso aí, né, lá no canal do YouTube, aqui no Instagram, tem tanta receita, né? Que é justamente para você aprender, se você nunca fez, para você começar a aprender receitas mais saudáveis. Porém, hoje em dia tem muitas opções muito acessíveis, né? De marmitinhas fit. E aí é muito importante também você ver o que realmente é esse fit, né? Mas tem aí profissionais muito bons que trabalham com isso. E aí é aquela coisa. Eu acho marmitinha fit caro. Aí dá uma olhada no histórico, quanto é que você vem gastando na hora de pedir lanches e bobeiras. É mais barato do que essa marmitinha fit para o seu dia a dia, para você realmente manter uma alimentação mais saudável? É a mesma questão da gestão do tempo que eu falei no início da live aqui. Não tenho tempo para cozinhar, mas eu passo 1 hora por dia no meu Instagram e no YouTube, né? Ou no Facebook. Então, assim, a gestão do nosso orçamento é igualzinha à nossa gestão do tempo. É tudo uma questão de prioridade, né? É igual, um dia eu vi uma lista, né? Que é aquela coisa assim, academia é caro, daí a pessoa vai na balada 3 vezes por mês, né? Gasta 4 vezes, 5 vezes mais do que a academia. Comida saudável é caro, daí a pessoa come direto em redes, né, de fast food, ou pede lanche, ou pede só tranqueira. Então, assim, é ver realmente a questão do custo-benefício e da prioridade para você, se você realmente está querendo investir na sua saúde. E tem a opção também, hoje em dia tem muitos profissionais que fazem isso, e é muito mais barato do que muita gente imagina, que são as pessoas que vão até a sua casa, é um esquema de personal chef. Quando a gente fala personal chef, parece um negócio muito chique, né? Mas tem gente que não, tá? A pessoa vai, pode ser que tenha aí perto de você e você nem sabia que isso existia. Então eu fiz questão de trazer aqui para a live, porque são pessoas que vão na sua casa, que você paga para a pessoa passar algumas horas e você dá o cardápio na mão dela, lógico, né? Você vai combinar antes e tal. Muitas vezes você faz a compra, deixa todos os ingredientes disponíveis, a pessoa vai, faz tudo para você, coloca nas marmitinhas, fica ali umas 4 horas mais ou menos na sua casa, coloca tudo nas marmitinhas, congela tudo para você, e pode ser qualquer coisa, né? Pode ser inclusive aí sobremesas, pães, bolos, depende do que você quer comer. E deixa tudo ali para você e vai embora. E ela faz isso às vezes uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, né? E é muito mais barato do que muita gente pensa. E você vai ver o custo-benefício que isso traz para você é muito grande, né? O benefício para sua saúde. E muitas pessoas que têm essa questão do não tenho tempo é porque trabalha demais e muitas vezes por causa disso ganha muito bem. Então o dinheiro não é exatamente o problema, mas é a falta do planejamento, a falta às vezes de pensar em opções, né, que você tem disponível hoje em dia no mercado para comer mais saudável, mas que talvez não tenha passado pela cabeça de vocês. Então por isso que eu fiz questão de trazer, né, a questão tanto das marmitinhas fit quanto dessas pessoas que vão até a sua casa cozinhar para você e deixar a comida pronta para a semana inteira. Lembrando que as marmitinhas fit, elas podem aí ser congeladas ou elas podem ser, por exemplo, se você quer só que essa pessoa vá cozinhar de segunda a sexta, se não tiver ovos, né, na marmitinha, ela fica de boa na geladeira refrigerada por até 5 dias a comida. Tá? Então pode deixar montadinha, não precisa necessariamente congelar. Não gosto de comida congelada, que, né, com certeza, não congelar é melhor, deixar só mais resfriada do que congelada é melhor, porque mantém mais as vitaminas e os nutrientes. Porém, ela dura aí numa boa até 5 dias. Então, se a pessoa for, por exemplo, aí na sua casa, né, no domingo, ou for numa segunda para cozinhar para a semana toda, você consegue aí, né, as marmitinhas de segunda a sexta que estejam frescas aí, desde que não tenha ovos, porque os ovos é no máximo até 2 dias, tá bom? Então, ou pode, né, variar. Por exemplo, a pessoa vai no domingo, a marmitinha de segunda e terça tem ovos, a partir de quarta já não tem mais, né? Inclusive para você que quer também planejar e fazer as suas marmitinhas. Eu fazia muito isso quando eu morava nos Estados Unidos, né? Eu trabalhava em restaurantes lá e tal. E você ficar comendo as comidas dos restaurantes nos Estados Unidos, na maioria das vezes, né? Não dá, né? A comida de lá é outro. Até as comidas que são mais caseiras, assim,
Os ingredientes são muito processados, né? A base que a gente usa para fazer as coisas são muito processados e muito sal, muito sódio, enfim, muito açúcar. Então eu fazia no domingo, quando eu tinha minha folga, ou na segunda, fazia aí a minha comida para a semana toda e ia depois comendo durante a semana, era o que me salvava, né? Então tem muita gente que faz isso também. Então, assim, esse processo de marmitinha fit, seja comprado ou seja você mesmo fazer, é uma excelente opção, porque aí você usa, por exemplo, depende aí da sua habilidade na cozinha também, né? Claro, eu entendo que igual a minha amiga falava, que o tempo que eu levava para fazer a minha comida da semana inteira, ela levava para fazer só a do dia, porque eu trabalhava na cozinha o dia inteiro, né? Então, claro que eu tinha uma rapidez aí para fazer as coisas. Se não for o seu caso, não tem a menor problema. Você vai levar um pouco mais de tempo aí no dia que você tiver de folga, mas você tira aí, sei lá, umas 2 horas, né? Do seu dia, talvez um pouquinho mais, para já fazer a sua comida da semana inteira. Mas é muito menos tempo. Por exemplo, você fica 2 horas e você faz tudo ao mesmo tempo ali e já coloca ou na geladeira ou no freezer para comer a semana inteira, do que você ter, por exemplo, meia hora ou até 1 hora todos os dias em certos horários para parar para fazer o almoço, para parar para fazer a janta, entendeu? Então é muito menos tempo. Quando você faz tudo de uma vez e deixa pronto, você reduz aí, sei lá, em 4, 5 vezes o tempo que você fica na cozinha. Né? E principalmente assim, horários durante a semana que você não tem aquela janela, por exemplo, assim, eu não tenho condições de fazer o meu almoço porque eu tô no trabalho, por exemplo. Então, ou eu levo marmita, ou eu vou comer uma coxinha que vende bem na porta ali, que tá mais fácil para mim. Então, assim, eu não conheço ninguém que faça marmitas decentes, principalmente de comida saudável, e a opção mais fácil acaba sendo a da coxinha, né? E aí que a coisa começa a virar uma bola de neve. Então, nesses casos, se você gosta de cozinhar, né, que é muito importante também, é melhor você, por exemplo, aí no domingo ou no sábado, né, um horário que você tem aí disponível, que você já faça para a semana inteira e já garanta a sua alimentação mais saudável para o resto da semana, ou que você compre de pessoas aí por valores muito mais acessíveis do que você imagina, tá bom? Gente, então, recapitulando aqui os 5 pontos que a gente falou na live de hoje sobre, né, assim, alimentação saudável para quem não tem tempo. A importância do planejamento do cardápio, então pensar no que você vai comer e como você vai comer, né? E enquanto você está planejando o seu cardápio, começando sempre aí, se você está começando um processo de reeducação alimentar, sempre começar com pequenas mudanças, mas que são sustentáveis, que vire aí hábitos, né, para a vida. Então, começando sempre por pequenas mudanças, anotando o que você já come hoje e ir fazendo pequenos ajustes, né? A gente começa assim o planejamento de cardápio. E esse planejamento de cardápio leva também a uma lista de compras mais completa para que você chegue em casa e realmente abra o armário, a geladeira e tenha tudo o que você precisa para você fazer tudo de forma mais rápida possível e não cair na tentação de pedir comida, né? Pedir pizza, pedir lanche, essas coisas todas. Terceiro ponto, a questão das frutas, né? Usar e abusar das frutas como lanchinhos entre as refeições e, se você puder e quiser, eu digo puder porque eu sei que é caro para muita gente, as oleaginosas também, né? E as sementes aí entrando como mixes, né? De frutas, sementes oleaginosas aí, tá? Para você usar como snacks e deixar toda aquela coisa de bolacha, biscoito, dependendo da região do Brasil, né? Eu sou paulista, falo bolacha. Biscoito, aquelas coisinhas todas, ficar beliscando ao longo do dia, né? Então, usem e abusem das frutas. E, como eu falei, questão dos congelados. Frutas e legumes congelados, claro, não são tão bons quanto os frescos, mas é muito melhor do que outros processados e outras comidas que vocês vão acabar consumindo mais na sua alimentação, principalmente se você não tem tempo para cozinhar, ele já tá ali cortado, tudo certinho, você consegue preparar muito mais rápido. E se você mora sozinho, tem dificuldade de jogar muita coisa fora, porque não consegue comer na velocidade em que eles estragam, né? E a marmitinha fit, e para quem tem fácil acesso aí, alguns tipos de personal chef que são bem mais baratos do que você imagina e que vão na sua casa cozinhar uma vez por semana e já deixar suas marmitinhas fit pronta para o resto da semana. Então esses foram os 5 pontos que a gente falou aqui hoje que
com certeza facilitam muito a vida de quem não tem tempo para manter uma alimentação mais saudável. Darliane, saladas cruas pode deixar pronta na geladeira? Pode, tá? Mas é importante que sem tempero, né? Sem temperar, porque principalmente o sal ele vai fazer com que comece a soltar o líquido, né? Dos legumes aí. Então, sem temperar, pode sim, daí você deixa o molhinho separado, né? Pode fazer sim, tá? E aí é sempre bom, por exemplo, você vai guardar, por exemplo, folhas, né, na geladeira, é sempre importante fazer aquele esquema, né? Chegou em casa com, por exemplo, com alface, com a rúcula, com a verdura que seja, já lava tudo, deixa secando, coloca dentro de um recipiente, né, um Tupperware que seja grande, ou pode ser daqueles marinex de vidro e tal, e aí você coloca as folhas, né, já sequinhas ali dentro, coloca 2 folhas, em média 2 folhas aí de papel toalha, tampa e guarda ela com a tampa para baixo dentro da geladeira. Cada vez que você tirar para você fazer a sua salada, você tira as folhas que você precisa, troca esse papel e volta na geladeira de novo. Dura mais de 10 dias, né? De 10 a 15 dias as verduras dessa forma dentro da geladeira, não tem desperdício, e mesmo que você more sozinho, você tem aí verdura fresca por muito mais tempo, tá bom? Então essa também é uma dica muito boa para quem gosta de salada, mas tem esse problema de não comer a mesma quantidade de salada aí, né, na mesma rapidez de que as saladas estragam, tá bom? Então guardar dessa forma na geladeira é excelente também, tá bom? Alguém tem mais perguntas, gente? Eu falei pra caramba, vou aproveitar para tomar o meu chazinho aqui para dar aquela aquecida na garganta, e o meu chazinho de hortelã que todo mundo que já assistiu live conhece, que é pro meu chakra laríngeo aqui, para dar aquela força na comunicação, para sair tudo certinho aqui para vocês, né? Tem um delay aqui no Instagram, eu sei disso. Hoje, por problemas técnicos, não consegui transmitir para o YouTube e Facebook, mas vou pôr a gravação lá também, tá? Vou pôr a gravação. Fazer o quê, né, gente? Tem dia que acontece mesmo. Eu nem estresso mais com esses problemas técnicos aqui do YouTube e do Facebook, viu? Porque as coisas de transmitir aqui, essas ferramentas de transmissão vive travando, eu já nem fico chateada mais. Agora é assim, né? Não deu, eu coloco lá depois, não tem problema, né? É o que temos para hoje. Alguém tem pergunta para mim, gente? Se não tiver e quiser mandar depois. Em que cidade eu moro na França? Eu moro em Villiers-sur-Marne, que fica aqui do ladinho de Paris. Eu pego o trem, meia hora eu tô em Paris. Que aqui tem muitas cidadezinhas em volta de Paris, né? Porque morar dentro de Paris é muito caro, não vale a pena. Caro apartamento desse tamanho, aqueles prédios antigos que não é tudo de escada. Você paga uma fortuna no aluguel pra você chegar em casa, morar no 7º andar e ter que... Nossa, gente, não tava procurando apartamento. Quem me segue faz tempo participou aí da minha saga do apartamento há 1 mês e pouco atrás, que eu me mudei para esse apartamento faz pouco tempo. Vocês não têm noção do sofrimento. Então, né, eu moro aqui pertinho, é bem melhor, mais confortável, mais barato, e eu vou para Paris toda semana, e de trem, né, 30 minutos. Falando de chá, o que você acha do chá de chia? É bom para emagrecer? Darliane, assim, a chia, assim, para emagrecer, o que acontece? A chia, ela ajuda muito na perda de peso, porque ela dá uma saciedade muito grande, né? O chá, não necessariamente, melhor comer a chia mesmo, porque quando você come a chia, ela é muito rica em fibra, e ela tem aquela característica dela que ela expande, né? Ela solta aquela gelatininha no estômago. E daí isso faz com que cause uma sensação de saciedade muito grande. E ela é muito rica em fibras também, né? Então, quando você come a sementinha, você tem essa sensação de saciedade e aí você come menos, acaba tendo mais dificuldade em ganhar peso. Então, é por isso, principalmente, né, a questão e as fibras dela também, quando você coloca junto, por exemplo, com as frutas, né, eu coloco chia em tudo, gente, até... Tem gente que vê como eu falo, por que você tá pondo chia nisso, né? Nada a ver. Mas assim, por exemplo, amasso banana e coloco aveia, que eu já falei pra vocês, né? A louca da aveia, adoro. E eu coloco ali também uma colher de chá de chia, por que não, né? Já tá ali. Eu gosto da crocância que ela dá nas coisas.
E aí a fibra dela ajuda, como eu falei, né, na digestão dos carboidratos. Então também é muito importante para não dar picos glicêmicos, né? Ah, Jorge, você vem para Paris? Tá, já tá bem frio aqui, hein? Como já diria minha avó, traz brusa. Ah, tá bem frio aqui. Planejar um cardápio para a família é muito difícil, porque somente eu como mais saudável. Me dá uma dica de como montar um cardápio. Então, Tata, realmente, assim, eu entendo super essa. O que eu fazia. Eu fui casada já, né? Sempre falo aqui, eu sou. Meu ex-marido é super amigo, assim, e ele sempre fala que uma das melhores coisas que eu fiz pra ele foi ensinar ele a comer coisas saudáveis. Ele era, assim, péssimo, terrível. E aí, o que, que eu fazia? Assim, eu usava a técnica que a minha mãe. Minha mãe adorava fazer tortas de vários tipos, assim, sabe? E aí, o que, que eu fazia, assim? Eu fazia muitas tortas e colocava sempre algum tipo de queijo ali, pra dar aquele gosto gostoso, né? Que daí dá aquela mascarada no resto, e aí colocava uma berinjela, colocava várias coisas ali no meio, fazia a massa também bem saudável, né? Com farinhas integrais e tal, e comecei a introduzir, por exemplo, legumes, assim, para ele ir acostumando com o gosto e com a textura. Igual, nunca comeu berinjela, daí eu fazia uma torta napolitana, né? Tomate, berinjela e queijo, né? E ia ali a berinjela no meio, a pessoa comia, que era uma beleza a berinjela, e mas tem um negócio diferente aqui no meio, o que é berinjela? Não é possível, não gosto de berinjela, aqui tá gostoso, mas é que eu ia dando uma mascarada, né? Outra coisa que é muito bom para começar a introduzir sabores diferentes é através de purê. Então, ao invés de fazer só o purê de batata, por exemplo, começar a colocar metade batata, por exemplo, metade cenoura, metade batata, metade brócolis, couve-flor, né? O purê de couve-flor é uma delícia, também é uma excelente opção, né? Começar a colocar também, fazer tipo, colocar legumes picadinhos em forma de omelete. Sabe aqueles omeletes que a gente faz que fica fofinho assim? Colocar vários legumes picadinhos aí nesse omelete, né? Daí vai que vai. A pessoa come ali junto quando vê, porque o que acontece? Não gostar muitas vezes dos alimentos mais saudáveis é mais uma questão de textura do que sabor. Aí você vai colocando, né? Aos poucos aí e as pessoas vão acostumando. Fruta para criança comer, principalmente, uma das melhores formas é começar com saladas de fruta ou então fazer aquelas gelatinas que tem inclusive aqui no Instagram a receita da gelatina natural, que a gente faz o suco de fruta e coloca a gelatina incolor, porque daí a criança começa a perder aquele paladar artificial do sabor de fruta que tem em tudo quanto é bala, chiclete, cereal, né? Tudo que é sabor fruta para as crianças é um sabor muito doce e artificial. Quando você começa a fazer, por exemplo, a gelatina de frutas ao invés de comprar a gelatina em pozinho, a criança começa a fazer essa adaptação do paladar em relação ao sabor da fruta ser menos doce. E aí é mais fácil de você começar a fazer, por exemplo, assim, uma salada de fruta e a criança gostar, né? De você fazer, por exemplo, assim, aqueles sorvetes caseiros com a base de banana congelada e uma outra fruta e vai tirando aquele do paladar da criança, aquele industrializado da fruta, né? Aquele doce em excesso. Então essas são algumas dicas aí, não sei, pode ser que te ajude, né? Esconder, exatamente, a dica é esconder. Já não tem jeito, porque daí depois vai acostumando e você vai aumentando a quantidade, entendeu? Você vai ali só colocando cada vez mais legumes, né? Começa a fazer aquela torta assim, sei lá, de frango, de carne moída, coloca uma cenoura, de repente uma cenoura, um milho, cenoura, milho, vagem, brócolis. Quando vê, tá fazendo torta só de legume, né? Arroz de forno também é excelente, para enfiar uns legumes ali no meio e ninguém nem vê. Hambúrguer vegetal, né? Hambúrguer de lentilha, hambúrguer de. Eu acho que de lentilha é o que eu mais gosto. Inclusive tem no canal, né? Tem aí no YouTube. O de lentilha é o mais gostoso. De grão de bico, né? Faz ele bem temperadinho. Criançada, tem hambúrguer hoje. Come, quando vê, já comeu, né? Não, mas tá com gostinho diferente. Mudei a marca. Criança, não. Olha a pessoa ensinando a mentir pra mim. A gente tá mentindo pro bem aqui, né, gente? É de coração. Mas assim,
Né, tem hambúrguer, ninguém mentiu. Falou pra criança que tem hambúrguer, mas tá com um gostinho diferente. É uma receita nova, também não é mentira, né? Nesse caso, estamos omitindo a informação para o bem da criança, do marido principalmente, que muitas vezes é 10 vezes pior do que as crianças, né? A chia é bom para baixar a glicose. Ela vai ajudar para que você não tenha os picos, né, de glicemia causados aí, né, por causa da falta da fibra. Então, sim, para quem tem diabetes, a chia, principalmente assim, todas as vezes que for comer, por exemplo, frutas, colocar ou chia ou linhaça, que é muito rica em fibras, para não ter o pico, porque a fruta também tem a frutose, que é um tipo de açúcar, né? Então, sempre colocar bastante fibra junto, tá? Concordo, marido é pior. É porque a criança ainda tá formando o paladar, né? Então ela tem mais salvação do que o marido, que já tem esse paladar, tipo, dá mais tempo de salvar, né? O paladar do filho do que do marido. O marido é mais complicado, né? Entendo, super. Passei por isso. Gente, adorei as perguntas, muito obrigada. Se vocês tiverem mais dúvidas, me mande por DM depois. Eu vou abrir a caixinha de perguntas aqui, que eu tô pensando em fazer uma live semana que vem, só de perguntas e respostas. Então aí adoro, né? Eu venho pra responder as perguntas da galera. Então vou abrir a caixinha ou hoje ou amanhã e vocês vão me mandando perguntas aí pra live, tá bom? Pra semana que vem ou pra próxima. Só de perguntas e respostas sobre alimentação natural, alimentação inclusiva, alimentação saudável de verdade, tá bom? Obrigada, gente, uma excelente aí semana. Sexta-feira tem live de novo, sexta-feira, meio-dia, toda sexta, meio-dia, toda quarta, às 8h08, tá bom? Eu vejo vocês aqui. Aí já fiquem de olho aí que eu sempre divulgo qual é o tema das próximas lives um dia antes para vocês, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada pela participação. Até sexta! Tchau, tchau.